Olá, leitores, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre um livro que me marcou muito. Eu li ele há alguns anos atrás, quando eu estava no seminário. E foi o primeiro livro de um gênero literário que eu viria a seguir esse gênero muito tempo depois. Até hoje eu gosto de leituras desse gênero. O livro é Serial Killers, Louco ou Cruel, escrito pela Ilana Kazoy. Vamos falar dele logo depois da vinheta. Como eu disse para vocês, eu li esse livro quando eu estava no seminário, quando eu estava estudando para ser padre. Ele foi o primeiro livro dessa temática que eu li. E eu apenas li esse livro porque eu tinha uma professora de língua portuguesa na época, que dava aula para mim no seminário. E um dia eu fiquei batendo papo com a filha dela lá, e a filha dela, que trabalha com justiça, me indicou esse livro e me emprestou o livro. A edição que eu li era uma capa bem simples, assim, era uma capa meio vermelha, com o nome, eu ainda lembro, o nome da Ilana Kazoy, da autora, era em azul. Não, era azul não, era em verde. E a capa era vermelha, como eu falei anteriormente, e tinha meio que uns pés andando assim, uma sombra meio que Jack the Ripper na capa do livro. E foi um livro que eu li de primeira e me encantou, e eu li ele muito rápido. Pra quem não conhece, e eu procurei depois, na verdade, esse livro pra comprar, e eu não encontrava porque ele já estava fora de catálogo. E eu pensei, putz, será que eu nunca vou conseguir esse livro? E pra minha alegria, a Dark Side Books, sempre a Dark Side Books, né? Editora fantástica, fenomenal, não tem nem o que falar dessa editora, do amor que essa editora tem pelos leitores. Ela relançou o livro e o irmão gêmeo dele, Serial Killers Made in Brazil. Aí eu comprei só o Serial Killers Louco ou Cruel, porque o preço dele estava um pouco salgado na época que eu comprei, e não comprei o Made in Brazil. Depois eu vou falar um pouquinho mais por quê. Bom, para quem não conhece, a autora dele, a Ilana Kazoy, ela é uma jornalista perita em criminologia. E assim, ela fala muito sobre a psique do psicopata, do serial killer, sobre o que leva a pessoa a se tornar um serial killer. Tanto que a primeira parte do livro que nós temos é um estudo sobre criminologia. Ela diz o porquê do serial killer, ela define o que é um serial killer, e ela define o modus operandi, digamos, de um serial killer. Ela define como o FBI trabalha sobre isso. E lembrando que a perícia de criminologia ainda é muito nova, a ciência de criminologia ainda é muito nova. E ela fala sobre o perfil do criminoso, sobre aspectos gerais e psicológicos do serial killer. É uma análise perfeitamente interessante. Ela fala sobre cenas de locais do crime, ela explica tudo, ela esmiuça esse universo do serial killer. Isso é na primeira parte do livro, até, eu acho que menos do que a página 100, na verdade. Ela nem chega na página 100, porque vem a melhor parte do livro, além desse perfil que ela traça, claro. Mas ela nos mostra aqui 16 casos de serial killer, 16 casos reais que levam você a pensar, poxa, isso existe, até que ponto que o ser humano vai, até que ponto a doença, essa psicopatia desses seres chega, sabe, assim. É interessante que o seguinte, ela coloca fotos dos serial killers logo no início de cada capítulo, de cada caso, justamente para nos dizer o seguinte, que nem sempre o psicopata, nem sempre o serial killer, ele é uma pessoa feia, ele é uma, digamos, uma bruxa com nariz e uma verruga na ponta. Não, às vezes são pessoas bonitas, pessoas interessantes, pessoas atraentes até. Isso é muito interessante. E como eu falei, tem vários casos aqui que ela cita. Eu vou dizer para vocês os que mais me marcaram. No livro seguinte, no Made in Brazil, é um livro que realmente te causa pesadelos, porque foram casos que aconteceram no Brasil e que ela chegou até a entrevistar essas pessoas. Eu lembro muito bem do Made in Brazil, do Chico Picadinho. E, tipo, ela entrevistou o cara, se eu não me engano. E ela fala também do Vampiro de Niterói, se eu não me engano, que era um cara que
sequestrava, molestava, matava crianças, meninos e bebia o sangue deles. É uma coisa que... é um livro que te faz passar mal, esse Made in Brazil. Inclusive a Ju do Batom de Clarice, do vlog Batom de Clarice e do blog, ela leu o Made in Brazil, ela ficou super mal depois do livro, e ela fez um vídeo fenomenal, muito bom mesmo. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você assistir o vídeo dela. Assista que vale muito a pena. Voltando aos casos do Louco ou Cruel. Tiveram alguns casos que me chamaram mais a atenção, na verdade. Foi o primeiro, principalmente o do Paul Bernardo e da Carla Homolka, também conhecido como Casal Letal. Olha essa foto dos dois aqui. Vê se não é um casal bonitinho. Só que o que acontece? O Paul Bernardo era um psicopata de nota maior. Ele gostava de sequestrar, estuprar e matar mulheres. E a Carla Homolka, que era a esposa dele, era totalmente apaixonada por ele. Ela era obsessiva por ele. Por isso mesmo, ela ajudava ele a sequestrar, matar e estuprar essas mulheres. Pois é. Inclusive, quando os dois se conheceram, a Carla não era mais virgem. E o que aconteceu? Ela percebeu que o Paul estava interessado na irmã dela, irmã mais nova. Se eu não me engano, era Tammy o nome da irmã dela. E como ela disse que ela não pôde dar a virgindade dela pro Paul, ela queria dar a virgindade da irmã dela. Então o que aconteceu? Eles, numa festa de Natal, se eu não me engano, numa festa familiar ali, eu não sei se era Thanksgiving ou Natal, não me lembro agora. Os pais saíram, tal, eles doparam a menina. Ele acabou estuprando a menina e a Carla, filmando ali e tal. E acabou matando a menina sem querer. E, tipo, eles ligaram pra polícia dizendo que tinha acontecido uma coisa ali, um acidente e tal. E, cara, tipo, ela ajudou a matar a própria irmã, sabe? É uma coisa muito insana. A Carla, ela foi... O Paul, ele foi preso, claro, depois que foi descoberto todo os segredos do casal, ele foi preso. Ela ajudou nos depoimentos e tudo mais e tal. Cara, hoje em dia ela tá livre, tá solta e ela tá com outro nome, sabe? Ninguém sabe que ela é a Carla Homolka, sabe? Conhecem ela por outro nome. E tipo, você pensa, putz, velho, essa mulher tá louca. Essa mulher louca tá solta, sabe? Não... Esse caso eu lembro que marcou muito na época que eu li, agora quando eu reli ele mexeu muito comigo, sabe? E eu acho super interessante o seguinte, inclusive tem um filme que é a história, que se chama Carla, Paixão Assassina. Os atores do filme são o Misha Collins, que é o que faz o Castiel no Supernatural, na série, e a Laura Prepon, que faz a Alex no Orange is the New Black. O filme é fenomenal, vale muito a pena, super indico esse filme. Aí nós temos aqui também o caso do Albert Hamilton Fish, que era um senhorzinho de idade, que ele era simplesmente canibal. Ele comia, literalmente comia criancinhas. E ele que ajudou a, digamos assim, ele foi uma certa inspiração pro personagem Hannibal, do... Oh meu Deus, qual é o nome do autor do Hannibal? Deixa eu ver aqui. Do Thomas Harris, ele foi uma das inspirações pro Hannibal. Outro cara também que me chamou muita atenção, outro caso, foi do John Wayne Gacy. Como eu não mostrei a foto pra vocês do vozinho ali, né, do vovô que comia criancinhas. Deixa eu achar a foto dele aqui. É um senhorzinho simpático, gente. Vocês não entendem isso. É um, como eu falei, é um tiozinho simpático, um vozinho simpático aqui, ó. E tá lá, matava e comia criancinhas, sabe? Outro caso que mexeu muito comigo, e ainda mais quando eu reli esse livro, porque eu tinha acabado de ler o It, é o do John Wayne Gacy. Que ele é o palhaço assassino, ele é um palhaço assassino, tipo Pennywise. Lembra do Pennywise da coisa? Então, é esse senhor aqui, ó, tipo, um homem normal, sabe? Que pode ser ali o seu tio, seu pai, sei lá, o cara é um homem normal, trabalha como palhaço, mas é um assassino. São casos que te deixam literalmente de bunda no chão. Outro que é muito interessante, que você já ouviu falar do Norman Bates, não ouviu? Bates Motel, Psicose. Então, Leatherface, no Massacre da Serra Elétrica, você já ouviu falar também? Esses personagens, eles foram inspirados no Edward Theodore Gein.
esse carinha aqui. Por que eles foram inspirados nele? Porque o Ed Gein, ele matava pessoas e fazia roupas e máscaras com o couro, com a pele dessas pessoas. Sabe o que é isso? Tipo, imagina, uma cabrice. E ele foi uma inspiração pro Norman Bates. Por quê? Porque ele desenterrou a senhora sua mãe depois de morta e ficou com ela vivendo na casa como se a velha tivesse ali viva. E ele também se travestia da mulher, da mãe dele, ele se travestia da mulher. Totalmente Norman Bates, psicose, tipo o Hitchcock, ele plagiou praticamente o cara. Você pode ver no filme Psicose, não, no filme Psicose não, no filme Hitchcock, que fala como foi os bastidores de Psicose e tudo mais, que tem o Anthony Hopkins no papel. O Anthony Hopkins, tipo, como o Hitchcock, ele tem umas conversas com o Ed Gein na mente dele, assim. E o cara é muito sinistro. Assim, foram casos que... Meu Deus. E tem um último caso aqui que eu acho super interessante também. Tem um casinho aqui da senhora que matava, tipo... Ela matava pessoas, assim, que estavam em coma e tudo mais. Mais um caso também que me marcou muito na época que eu li, ainda hoje me marca muito, e que me levou a pesquisar. Eu li outros livros sobre o cara, inclusive eu li um livro que gerou o filme sobre ele, que foi o Zodíaco. Você com certeza já deve ter ouvido falar do Zodíaco. Zodíaco foi um serial killer que atacava o pessoal nos Estados Unidos na época de 70 ou 60, não, na época de 60, e ele fez várias vítimas e ninguém sabia quem era o Zodíaco. E até hoje ninguém resolveu o caso, até hoje ninguém sabe quem é o Zodíaco. Ele é tipo um caso mais recente do Jack o Estripador. Tanto que aqui nós não temos nem foto dele, nós temos um suposto retrato falado, mas por esse retrato falado até hoje ninguém nunca encontrou o Zodíaco. O que o cara fazia? O cara ainda escrevia cartas para a redação dos jornais de São Francisco com supostamente enigmas que revelavam quem ele era, e ninguém conseguiu resolver e descobrir quem era o Zodíaco. Tem o livro Zodíaco também, eu acho que foi escrito pelo Robert Graysmith. Foi pelo Robert Graysmith. Deixa eu ver aqui. Isso. Zodiac, do Robert Graysmith. Esse livro eu li depois de ter lido Serial Killer. Vale muito a pena ler. E o livro ainda tem uns anexos falando sobre números de serial killers ao redor do mundo, sobre os métodos de execução, sobre os países que adotam a pena de morte, sobre fases do universo de um serial killer. E tem uma baita bibliografia no final. Esse é o conteúdo do Louco ou Cruel, um conteúdo que vale muito a pena. Depois de falar um pouquinho sobre o conteúdo desse livro documental fenomenal, eu quero falar um pouquinho sobre a edição. Como sempre, a Dark Side Books arrasa geral nas edições. A capa é esse branco aqui, lindo, com esses detalhes pretos e vermelhos, com esse detalhe de sangue aqui. Nós temos aqui uma dedada, né, uma digital, Serial Killers. E como eu falei pra vocês, o livro é recheado de imagens, recheado de fotografias. No início de cada capítulo nós temos no início e no meio de cada capítulo nós temos algumas fotografias dos serial killers, algumas fotografias de provas, de coisas do crime em si. E, gente, a diagramação do livro é perfeita também. A Darkside, como sempre, caprichando, super caprichando. E ela tem essa série dela aqui do Crime Scene que é fenomenal. Dessa série eu ainda tenho o Serial Killers Anatomia do Mal, que eu não comecei a ler ainda, mas eu quero ler. E é isso, gente, era isso que eu queria falar pra vocês hoje, um pouquinho sobre esse livro fenomenal. Eu não sei, eu não encontro outro adjetivo pra dar pra ele sem ser fantástico e fenomenal. Vale muito a pena ser lido. Pra todo mundo que gosta desse assunto, que assiste séries tipo CSI, que gosta de criminologia, todo mundo que estuda direito, todo mundo que estuda psicologia, vale a pena
muito esse livro aqui. E super indico Serial Killers, Louco ou Cruel, da Ilana Kazoy. E super indico também o Serial Killers Made in Brazil, mas esteja preparado. Esse livro nem é tão forte quanto o Made in Brazil. Se você for ler o Made in Brazil, esteja preparado. E não deixe de conferir o vídeo da Ju Gervason, eu vou deixar o link aqui embaixo, como eu falei pra vocês, sobre o Made in Brazil. É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de dar um joinha se você gostou, de ajudar a compartilhar, de se inscrever no canal se você não é inscrito. Vejo vocês numa próxima. Tchau!